Bom, vamos lá, vamos começar aí o capítulo de derivada. Se você for olhar na apostila, existe um capítulo chamado derivada e existe um outro capítulo chamado de aplicações de derivada. Basicamente, no primeiro capítulo você vai ter uma enxurrada de questões que vão te fazer saber derivar funções. E aí, no finalzinho desse capítulo mesmo de derivada, e principalmente no capítulo de aplicações de derivada, a gente aprofunda nas aplicações. Assim, a gente vai primeiro ver a definição de derivada, que é belíssima, e vai ver já essa definição de derivada com a aplicação dela, que é justamente aqui um problema belíssimo, que é o problema da reta tangente. Se você for lembrar, quando eu fiz ali a primeira aula de limite, eu falei que existiam alguns problemas que sem o cálculo, antes do cálculo, não era possível resolver de forma mais genérica, de forma mais geral. Um deles é o problema de reta tangente. Foram 4 problemas que eu apresentei, que um deles é o reta tangente, e lá eu falei que as coisas se misturavam no final das contas com limites. Então, esses 4 problemas eu não comecei a resolver ainda, porque para a gente começar a resolver esses problemas, primeiro a gente precisava saber resolver limites. Então, aí foi o objetivo lá do capítulo inicial, que foi você viu e resolver o limite de tudo que é tipo. Também já aproveitamos a noção de limite para falar de continuidade de uma função. Agora, a gente vai começar de fato a resolver problemas com aplicações. Quer dizer, agora não, né? É mais no final desse capítulo e no início do próximo. Porque primeiro a gente vai ver que a derivada já surge, né? A definição dela já surge para resolver um problema específico, mas antes de se debruçar na resolução das aplicações, você vai primeiro precisar aprender a derivar. Então você viu uma porção de função, né? Você viu polinômios, você viu as trigonométricas, exponencial, log, tem as misturas disso, né? Quando você pode fazer composições, né, de seno com exponencial e tal. Então, como é que a gente vai fazer conta com isso, né? Dado que você entenda aí o que significa a derivada, como é que eu derivo uma função genérica? Então esse vai ser o cerne desse capítulo. Você vai fazer conta pra caramba. E aí depois, no final das questões finais desse capítulo, e principalmente no próximo, aí quando você já sabe derivar coisas, aí você começa a elocubrar nas aplicações. Então tem aplicação que é achar reta tangente, achar reta normal, o estudo de gráficos em geral passa muito pelo estudo da derivada, o problema de achar velocidade instantânea, aceleração instantânea, tudo isso aí vai ter a ver com derivada, e uma vez que você sabe derivar funções de forma genérica, você vai começar a resolver as questões. Daí, sem mais delongas, eu vou definir derivada a partir do problema da reta tangente. Então, dado uma função genérica f de x, como achar a reta tangente ao gráfico dessa função num ponto de abscissa x0. Lembra que em geometria analítica apareceu muito esse problema, né, de achar reta tangente. Aqui a gente vai generalizar. Inclusive lá em geometria analítica eu falei uma fórmula genérica lá para achar reta tangente no ponto, e eu disse que, bom, eu cuspi essa fórmula, né, falei, ó, a fórmula é essa, e eu disse, para a gente demonstrar a fórmula a gente precisa de derivada. De fato, o problema da derivada, a forma mais bonita de ver a definição de derivada é justamente a partir disso aqui, achar a reta tangente. Então, eu tenho uma função, tá aqui a função f. Aí eu tenho um ponto específico aqui de abscissa x0, então até aqui x0, f de x0, e eu quero achar a reta preta ali, que é uma reta tangente a esse desenho nesse ponto de abscissa x0. Bom, como toda boa reta, né, as coisas que a gente viu no geometria analítica elas não se perdem, como toda boa reta. Se eu chamar aqui o y0 de f de x0, então esse ponto aqui vai ser o ponto x0, y0, aí a reta passa por esse ponto. Então
a reta tem duas formas de a gente achar, né? Ou a gente acha uma reta a partir de 2 pontos, ou a gente acha uma reta a partir de um ponto e do coeficiente angular. Eu vou fazer desse segundo modo. Um ponto aqui da reta eu já tenho, x0, y0, e eu não tenho isso aqui. Esse é o grande objetivo para a gente conseguir resolver esse problema. Como é que eu acho o coeficiente angular daquela reta? Se eu souber o coeficiente angular daquela reta, eu consigo achar a reta tangente àquela curva nesse ponto aí de abscissa x0. Bom, por que não é um problema simples que dá para resolver de forma normal esse problema de achar o m da reta? Porque pra gente, quando a gente acha o coeficiente angular de uma reta, se for lembrar da geometria analítica, a gente sempre usa 2 pontos. A gente acha o coeficiente angular fazendo ΔY sobre ΔX. Você tem 2 pontos da reta, aí você faz a variação em y, divide pela variação em x e acha o coeficiente angular. E aí que a gente tem um problema, né? Eu não tenho 2 pontos. Eu só conheço um ponto dessa reta preta, que é o ponto aqui x0, f de x0, ou x0, y0. Eu não tenho 2 pontos, eu só tenho um. Esse é o grande x da questão. Aí a grande ideia que se teve, e aí depois a gente consegue fechar a ideia com a noção de limite, é a seguinte: ó, eu não sei achar a reta preta, mas eu sei achar a reta verde. Essa reta verde é uma reta que passa por esse ponto aí, x0, y0, e eu marquei um outro ponto ali na frente. Esse x aqui eu estou chamando de x0 mais h, quer dizer que esse pedacinho aqui, esse intervalo aqui entre um ponto e outro, esse intervalo aqui vale h. Aqui é x0, aqui é x0 mais h, então x0 mais h. Então aqui, esse tamanho aqui, daqui de um ponto até o outro, essa variação aí é h. Então marcando um ponto ali na frente x0 mais h, eu vou ter que o y correspondente aqui é f de x0 mais h, né? É o f do ponto. E aí, pô, qual o coeficiente angular dessa reta R? Coeficiente angular, como todo bom coeficiente angular de reta, eu faço ΔY sobre ΔX. O ΔY está aqui. Aqui o ΔY. Essa diferença aqui, ó. É o f de x0 mais h menos o f de x0. Esse tamanhozinho aqui é o ΔY. E o ΔX, por construção, é o h, que é x0 mais h menos x0. Então, o m daquela reta R eu consigo, porque eu tenho 2 pontos. O m daquela reta R é essa conta aí, f de x0 mais h menos f de x0. Então, eu conseguiria achar aquela reta R. A equação daquela reta R seria, ela passa pelo ponto x0, y0, então isso aqui se mantém, e o coeficiente angular dela, o m, né, dela, é isso. Então, você vai perguntar, pô, mas peraí, eu quero a reta preta. Aí você chega e me acha a reta verde. É isso? Virou bagunça? Eu posso fazer isso na prova, professor? Você me pede para eu resolver uma questão, eu não sei, aí eu resolvo outra que eu sei e tá tudo certo. Não, calma, claro que não é assim. A ideia agora é a seguinte: como é que a gente faz para fazer essa reta verde, que não é a reta que eu quero, virar a reta preta, que é sim de fato a reta que eu quero? A grande ideia para conseguir fazer uma reta virar a outra reta é usar a noção de limite e observar que esse que é o pulo do gato, a visão aqui, a visão. Se você diminuir esse h, ou seja, se eu fizer o h tender a 0, eu naturalmente vou ter esse ponto se aproximando desse. Concorda? Se o h tender a 0, eu estou fazendo essa distância aqui entre esses dois pontos diminuir. E naturalmente esse ponto vai caminhar em direção ao ponto original, x0, y0. Isso chega ao ponto, até o... e aí, quanto menor for o h,
mais esse ponto vai se aproximando do x0 e y0. Aí se eu fizer o limite, ou seja, se eu analisar o comportamento disso aqui, quando o h tende a zero, quando o h tende a zero, esse ponto tende a ser esse. E aí, naturalmente, essa reta verde vai tender a ser a reta preta. Então, imagina ali, ó, diminui o h, quer dizer, faz esse intervalinho aqui diminuir. Eu vou ter, o cara tá aqui, aí eu vou diminuindo, vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando. No limite, o comportamento ali do negócio quando o h tende a zero é a reta verde se aproximar, se aproximar, se aproximar e virar a preta. Repara que não dá para eu fazer h igual a zero, porque se eu fizer h igual a zero, aqui vai ficar zero, vai ficar f de x0 menos f de x0 vai ser zero, e embaixo é zero. Quando h é igual a zero, eu tenho uma conta ali que vai virar zero sobre zero, que é indeterminada. Aí justamente, por isso que não dá para fazer isso antes. Sem a noção de limite eu não consigo fazer isso. Mas com a noção de limite, eu observo que quando o h tende a zero, então o m da reta R tende a ser o m da reta que eu quero, T. Essa é a grande visão, a grande sacada do negócio que eu estou vendo aqui, da solução desse problema, é daqui a gente vai gerar tudo. Então eu quero que você pare, medite no que eu estou falando ali. Quando, nessa conta, o h tende a zero, o coeficiente angular da reta verde tende a ser o coeficiente angular da reta preta. Em outras palavras, eu estou dizendo que a reta verde vai tender a ser a reta preta. Então, eu tenho aqui, com a noção de limite, que eu estou falando, um cara tende a uma coisa, o outro cara tende a outra coisa, eu consigo chegar ao coeficiente angular da reta que eu quero, o m da reta t. Então, medita nisso aí, e no próximo vídeo eu continuo.